Um, dois, três, som. Olá, pessoal. Boa noite. Desculpa pelo atraso de novo. Fiquei de novo preso num compromisso. Hoje é o nosso último encontro. Nós vamos fazer uma discussão pautada nesse tema minorias e representação. Bota aí. Abre. Ótimo. Só lembrando que, no decorrer das nossas conversas aqui, né, nós discutimos, primeiramente, a ideia de teoria ou uma teorização do que são movimentos sociais a partir da perspectiva da sociologia. Né? Esse foi o nosso primeiro encontro. Então, nós vimos como os movimentos sociais estão organizados e, especificamente, o que eles são, como eles se constituem dentro de uma perspectiva teórica sociológica. Né? Então, a gente viu os tipos de movimentos sociais, como que há uma inflexão, né, dos movimentos sociais, num primeiro momento, organizados numa perspectiva de classe, né? Ou seja, aquilo que reuniria, que organizaria, que chamaria as pessoas para a participação política via movimentos sociais, seria a ideia ou a posição delas numa estrutura de produção, a ideia de classe. Né? E aí a gente tem a ideia de proletariado, burguesia, né, que informa movimentos sociais entendidos como tradicionais ou clássicos. Né? E aí, talvez, o melhor exemplo a ser trazido aqui para descrever o que é esse movimento social clássico ou tradicional é o movimento operário. Né? E, no segundo momento, a gente tem uma inflexão disso e emergem os novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais que têm, né, como elemento de aglutinação entre os indivíduos, no sentido de propor demandas específicas, né, elementos identitários, a partir de diferenças múltiplas, que poderiam ser, por exemplo, diferenças do ponto de vista étnico-racial, diferenças de gênero, de orientação sexual. Né? E, por fim, movimentos mais estruturados, né, numa perspectiva de mescla entre essas diferentes tendências, tanto classe como diferença. Né? E como isso produz um novo ator social, né, dos novíssimos movimentos sociais. E a gente poderia pensar os movimentos anti-globalização, né, ou o movimento ecológico ainda está no registro dos novos movimentos sociais, mas principalmente o movimento anti-globalização. No nosso segundo encontro, o que nós fizemos foi dar uma olhada bastante rápida no conceito de reconhecimento a partir, né, da conceitualização estabelecida por um autor chamado Axel Honneth, né, que tem essa ideia de reconhecimento como central. Né? O que é o reconhecimento? O reconhecimento, ou a luta pelo reconhecimento, é o processo pelo qual determinados grupos entram, né, na disputa política. Né? Então, esses movimentos sociais que a gente discutiu anteriormente, lá no primeiro encontro, né, muitos deles, ou a maioria deles, vão se organizar politicamente, né, por uma perspectiva de demanda de reconhecimento. Né? E isso também, né, está vinculado a uma mudança, né, no que diz respeito às demandas, no que diz respeito a recursos econômicos. Né? Por exemplo, se a gente pegar o movimento social tradicional, ele faz basicamente demandas do ponto de vista reformistas ou estruturais, mas que têm, né, como base uma perspectiva econômica, bens econômicos. Né? No que diz respeito aos novos movimentos sociais, isso muda. Né? Essas demandas são demandas que se pautam muito mais por uma perspectiva simbólica, ou seja, reconhecimento social a determinados grupos, né? Necessidade de representação, né? Representação a partir de um todo no qual essas identidades ou essas diferenças que são estigmatizadas passam a ser reconhecidas, né, dentro daquele contexto específico. Então, a gente tem uma inflexão aí, né, e isso necessariamente impacta a forma como, né, os grupos sociais, ou os movimentos sociais, se organizam e demandam. O que eles demandam e como eles demandam. Né?
Nesse mesmo encontro, né, a gente foi um pouco adiante do Axel Honneth e nós vimos como uma autora específica, que é a Nancy Fraser, né, uma teórica feminista, uma filósofa e teórica política feminista, né, e também estruturada em perspectivas de construção, né, num registro pró-estruturalista, como ela estabelece uma crítica ao Honneth. Qual é a crítica do Honneth? Ao Honneth feita pela Nancy Fraser. A ideia é de que, né, só demanda do ponto de vista simbólico, né, ou só reconhecimento, né, não necessariamente resolve problemas de determinados grupos, né? E aí ela vai estabelecer uma distinção entre injustiça econômica e injustiça simbólica, né? E que determinados grupos necessitam tanto de medidas que corrijam essas injustiças ou essas desigualdades, né, vindas de recursos econômicos e recursos simbólicos. Então, por exemplo, ela vai mostrar como, né, no caso do gênero, né, e do caso da raça, né, só medidas ou políticas que visam, né, estabelecer reconhecimento social, né, para esses grupos, eles não se bastam ou eles não resolvem o problema da desigualdade. Em determinado momento é necessário que haja uma perspectiva, né, de redistribuição. E esse é o termo que ela usa para se referir, né, a uma correção da desigualdade estabelecida por uma redistribuição de recursos econômicos, né? Ao mesmo tempo, determinados movimentos sociais não necessitam de uma redistribuição, né? Eles precisam muito mais, ou eles se pautam essencialmente por uma perspectiva por demandas políticas de reconhecimento. E aí ela usa como exemplo o movimento gay nos Estados Unidos, né? Obviamente que isso é uma perspectiva sempre normativa, teórica, e é possível articular diferenças, né? Por exemplo, uma mulher lésbica, negra, né, ela articula os 3 tipos de diferença e, obviamente, que o grupo dela vai necessitar tanto de políticas de reconhecimento como de redistribuição. Fica claro isso, pessoal? Passeio rápido pelo que nós vimos nos nossos 2 primeiros encontros aqui, ok? Feito isso, a gente pode entrar na nossa discussão de hoje, que está pautada, né, por, né, uma conversa entre minorias e representação. E aqui, quando eu falo em representação, estou pensando basicamente em representação política, né? Ou seja, a ideia é que estrutura, né, uma democracia liberal representativa, né? Ou seja, que nós elegemos políticos e esses políticos se tornam nossos representantes políticos, né, que exercem o poder, né, que nós delegamos a esses indivíduos. Porque, como cidadãos, nós não podemos, dentro de uma democracia liberal participativa, né, ou representativa, necessariamente exercer o poder direto. A gente vai ver isso de forma pormenorizada no decorrer da exposição. Então, minorias e representação, né? Primeira coisa é que pensar, como eu já adiantei para vocês nesse momento, pensar representação envolve pensar um tipo específico de democracia. Então, a democracia liberal, eu estou lendo ali, vê convencionalmente a diferença como sendo prioritariamente uma questão de ideias. Então, dentro de uma perspectiva liberal, né, e democrática, a diferença ela estrutura ideias diferentes, posicionamentos diferentes, né? E, ao mesmo tempo, essa perspectiva liberal considera a representação tanto mais adequada quanto melhor reflete as opiniões, preferências ou crenças dos votantes. Então, a ideia é de que a representação ela deve funcionar meio que como um espelho da sociedade, né, em que as várias diferenças elas estão representadas, né? Então, automaticamente, nós temos uma sociedade, né, uma democracia liberal, que é heterogênea a partir das várias diferenças, né? E aqui a gente está pensando em diferença num contexto bastante amplo, não determinados tipos de diferença que a gente vai ver com melhor cuidado quando a gente avançar na discussão. Essas diferenças elas devem estar representadas politicamente,
né? E aqui a gente pensa opiniões, perspectivas ideológicas distintas, crenças, né? E por aí vai, preferências, né? Mas um outro ponto importante aqui é que problemas de exclusão política, né, são entendidos quer em termos do sistema eleitoral, que pode supra ou superrepresentar certas opiniões, e, ao mesmo tempo, subrepresentar outras, né? Então, o jogo político, que é informado, obviamente, né, por desigualdades que se constroem na sociedade, ele pode fazer com que essa representação ela se dê de forma supra, né, no que diz respeito a determinados grupos, e sub em relação a outros grupos. Obviamente, quando a gente pensa os grupos que são subrepresentados, nós estamos falando de grupos que, obviamente, têm mais dificuldade de acessar recursos. Recursos econômicos, políticos, sociais e por aí vai. Ok? Então, voltando ao segundo ponto, problemas de exclusão política são entendidos quer em termos de sistema eleitoral, né, e aí vem a ideia de suprarrepresentação de certas opiniões e subrepresentação de outras. Ao mesmo tempo, quer do acesso das pessoas à participação política, né? Então, nós temos dois problemas. Temos problemas de participação política e, ao mesmo tempo, um problema de representação política, né, que se prova particularmente distorcido conforme a classe social. Então, uma perspectiva é que a classe, muitas vezes, ela influencia diretamente no nível de participação política das pessoas, né? Então, pessoas, se a gente olhar para uma perspectiva bastante tradicional, clássica da ciência política, a ideia é de que pessoas que tendem a ter mais recursos, obviamente, estão alocadas em classes entendidas como medianas ou superiores, tendem a ter mais participação política. Do ponto de vista de uma racionalidade política, né, o que explicaria isso, né, ou de uma racionalidade instrumental, né, o que explicaria isso era a ideia de que essas pessoas elas têm mais recursos e automaticamente elas têm mais, entre aspas, bens, né, a ganhar ou perder a partir do jogo político em que se dá, né? Então essas pessoas tendem a participar politicamente, através dos vários níveis de participação, associações, movimentos mil, enfim, né? Mas isso é uma ideia bastante geral disso. Mas voltando ainda a falar de representação política. Então, para nós pensarmos a representação política, né, é necessário ter em mente os modelos normativos de democracia disponíveis aí. Okay? Então, basicamente são dois modelos, né? O modelo de democracia direta, e aí um ponto que talvez valha a pena chamar a atenção, né, dar um passo atrás, é uma coisa que eu sempre enfatizo, né, e eu tenho enfatizado desde o começo do meu primeiro encontro, né, todas essas discussões elas se pautam, e as posições, por construções, né, teóricas que visam entender a maneira como, por exemplo, no caso, o jogo político, né, da representação política, ele é estruturado e como ele se dá. Obviamente que, né, na realidade social, né, na arena política, tudo isso se mistura, né? Ou seja, a gente tem essa perspectiva de uma democracia direta e uma democracia representativa, como nós vamos ver agora. Mas na dinâmica política, a gente vai ver que não existe só democracia representativa. A democracia representativa incorpora uma série de pressupostos da democracia direta. Por exemplo, quando a gente pensa plebiscito é um instrumento, né, originário de uma ideia de democracia direta, mas que está, né, disponível dentro de mecanismos utilizados dentro da democracia representativa, ok?
Mas vamos lá, democracia direta. A democracia direta, ela se estrutura em um modelo de participação política direta dos cidadãos, através de plebiscitos, conselhos participativos, entre outras formas. Então, a democracia direta é aquela democracia que eu, como cidadão, eu intervenho diretamente e individualmente nas decisões, né, tomadas por essa democracia ou por um Estado específico. Né? Então, eu não tenho um representante que media a minha relação de tomada de decisões. Por isso que é uma democracia direta. Ok? Por outro lado, né, a democracia representativa, ela se estrutura numa perspectiva de participação política dos cidadãos que delegam poderes, né, a representantes escolhidos via eleições e que exercem cargos políticos nos quais representam os interesses dos eleitores ou dos cidadãos. Né? Esse é o modelo que todos nós conhecemos. Então, no caso da democracia, né, representativa, você escolhe representantes que representam os seus, entre aspas, interesses, né, dentro do jogo político. Ok? E aí é interessante pensar como que, no atual contexto, a gente tem toda uma discussão, especificamente, não só no Brasil, né, mas de forma global, né, de como existiria uma crise da democracia representativa ou da ideia de representação. Né? Como as instâncias, né, legítimas para, né, a exposição e, ao mesmo tempo, de organização dos interesses específicos de grupo, que são os partidos políticos, e os representantes que surgem desses partidos políticos, eles deixam de ser fóruns legítimos ou espaços legítimos de construção e representação de interesses de grupos específicos. Né? Isso é uma discussão bastante forte no caso do Brasil, em que a questão do partido político como aquele que carrega os interesses de um grupo, de uma classe específica, né? No caso da cultura política brasileira, isso é muito questionável. Né? Enfim, ainda mais hoje. Né? Então, a gente pensa na perspectiva ideológica dos partidos. Então, a gente tem aí democracia direta, democracia representativa. Né? E a representação política, ela está, obviamente, vinculada a uma perspectiva de democracia representativa. Mas, ao mesmo tempo, essa representação, né, política, ela pode ser pensada a partir de 3 formas distintas de representação política. Então, vamos lá. O primeiro tipo de representação seria o que poderia ser chamado de uma representação por delegação ou mandato imperativo. Então, essa representação é uma representação que confere ao representante efeito à função de executor das determinações daqueles que o elegeu. O representante ele recebe instruções permanentes e obrigatoriamente tem que cumpri-las. Caso contrário, seu mandato pode ser revogado. Então a gente pensa, por exemplo, uma estrutura burocrática, né, em que temos, por exemplo, embaixadores. Embaixadores se vinculam especificamente a esse tipo de representação. Eles são delegados que estão vinculados a um mandato imperativo. Ou seja, eles seguem diretrizes, né, ordens que vêm de uma instância maior, né, e, ao mesmo tempo, caso eles não cumpram essas diretrizes, eles podem ser retirados do cargo que eles representam. Okay? Então, esse é um tipo de representação política. Okay? Um segundo modelo de representação é a representação como relação de confiança. Né? Então, esse tipo de representação confere àquele que é eleito ou àquela que é eleita um mandato que se caracteriza como sendo autônomo, cujo campo de atuação política é abrangente, mas sempre voltada para a defesa dos interesses dos eleitores em sua totalidade. Ou seja, o eleito representa o povo e tem a prerrogativa de agir livremente para os interesses do povo. Então,
esses modelos, como eu disse, eles meio que se misturam nos tipos de liderança. Mas na estrutura burocrática estatal, né, e no jogo político é possível identificar formas um pouco quase puras desses tipos de representação. Por fim, um outro tipo de representação é aquela representação entendida como representação como espelho, né? Esse é um modelo que deriva da crise do sistema de representação como relação de confiança, né, que se assentava no princípio da soberania nacional, ou vontade popular, né? A representação concebida como espelho enxerga a sociedade como dividida entre vários grupos de interesses ou classes sociais, né? Então, diferente do tipo de representação vinculada à confiança, essa aqui, a confiança está estruturada na ideia de soberania ou vontade popular, em que se delega o poder ao representante, né, e esse age com uma certa autonomia. Essa não. Essa está vinculada à ideia de interesse e grupo específico, né, e ela se coloca como uma espécie de, digamos, continuidade do tipo de liderança anterior. Ok? Então, se a gente pensar com base nesses 3 tipos de representação, a gente pode concluir que a representação política ela está associada a uma modalidade de controle regular do poder governamental por parte daqueles que não podem exercê-lo pessoalmente, transferindo para outros essa tarefa. Então, o que significa isso? Significa que, numa perspectiva democrática, né, contemporânea, complexa, né, é impossível, ou não colocar impossível, mas muito difícil, que uma pessoa ela consiga, né, exercer uma lógica de democracia ou atuação democrática direta o tempo todo, né? Ou seja, você tem uma complexificação, né, das relações entre os indivíduos, né, e do mundo e do Estado que inviabiliza a possibilidade de participação direta, né, ao tempo todo nos negócios do Estado. Isso é resolvido como? Com uma ideia de representação, né? Então, essa é a ideia de que a representação ela funciona como um mediador que possibilita o funcionamento da democracia num contexto de massa, num contexto de amplitude do ponto de vista, né, do número de pessoas, do espaço, né, ao qual essa democracia se refere e da estrutura estatal a que essa democracia está vinculada. Mas aí surgem os problemas, né, da representação. Então, no contexto de sociedades complexas, são frequentes também as queixas que apontam o caráter excludente das normas de representação. As pessoas reclamam que os grupos sociais, dos quais fazem parte ou com os quais têm afinidade, não são devidamente representados nos organismos influentes de discussões e tomadas de decisão, tais como legislaturas, comissões e conselhos, assim como nas respectivas coberturas dos meios de comunicação. Então, a gente volta àquele ponto anterior, né? A representação política ela se dá também dentro de uma perspectiva de disputas ideológicas, disputas políticas, e também está vinculada a uma estrutura social específica. Então, o que isso significa? Significa que desigualdades que existem na sociedade, né, como um todo, elas vão automaticamente influenciar a maneira como a representação política é produzida. Então, grupos com mais recursos econômicos, né, tendem a ser suprarrepresentados em detrimento de grupos que têm menos recursos e menos acesso a recursos políticos e econômicos, e sociais também, né? Então, essa estrutura, né, que a gente viu bastante discutida lá nos movimentos sociais, ela também vai influenciar diretamente na forma como a representação política, né, se dá. Tudo bem, tá aí, pessoal? Tranquilo? Perguntas? Não?
Então, continuando nessa discussão a respeito dos problemas da representação, né, essas demandas elas evidenciam que, numa sociedade ampla e com muitas questões complexas, os representantes formais e informais canalizam a influência que as pessoas podem exercer. Né? Mas desigualdades estruturais da sociedade tendem a informar a desigualdade de representações, algo que eu já adiantei para vocês. Falei agora há pouco. Nesse sentido, né, o problema da representação que se coloca, ou a questão que se coloca aqui, como fomentar mais inclusão ou maior inclusão política e, consequentemente, maior representação de minorias e grupos sujeitos a desigualdades estruturais. Né? Então, como que nós, né, ou a partir de um contexto democrático específico, né, em que você tem grupos que estão, né, numa lógica de desigualdade social, econômica, né, você pode, né, formular, né, estratégias em que esses grupos têm, né, uma maior representatividade política, né, e, ao mesmo tempo, maior participação política. Né. Como que você incorpora esses grupos, né, fazendo com que eles consigam participar do jogo político, né, numa perspectiva mais igualitária. Vamos ver, então. Soluções para o problema da representação. Né? Então, tanto a ideia quanto a prática de promover a representação específica, e aí a gente entra na discussão, né, das minorias, representação específica de minorias ou políticas de promoção de representação dessas minorias são controversas. Né? Mas a questão já está definitivamente incorporada à agenda política de várias democracias liberais existentes. Então, basicamente, já há um consenso, né, de que essas políticas são necessárias. Né? Ou seja, sem a incorporação desses grupos, né, que estão numa lógica de desigualdade na sociedade, dentro de uma perspectiva de representação política, né, a situação desses grupos políticos tendem a piorar. Ou seja, eles não têm espaço, né, de atuação política e automaticamente as desigualdades tendem, né, a se... Qual que é o termo para isso? Tendem a aumentar. Se a gente pensar em contexto global, aí eu trago um dado dessa autora, Amala Hitun, que é uma professora da New School. De acordo com Hitun, por volta de 50 países hoje no mundo, oficialmente alocam acesso, né, de grupos ao sistema político em arranjos políticos e institucionais que consideram dimensões de gênero ou etnicidade. O que significa? Significa que, se a gente olhar, né, para o contexto das democracias liberais ao redor do mundo, né, 50 delas já incorporam algum tipo de política que visa, né, favorecer grupos, né, no que diz respeito à produção da representação política específica a partir de uma perspectiva de gênero ou etnicidade. Então, gênero ou etnicidade informa algum tipo de medida estabelecida pelo Estado, né, no sentido de fomentar maior representação política desses grupos. Ok? E aí, essa mesma autora ela traz um dado interessante. Né? Quando a gente pensa as políticas estruturadas a partir do gênero, né, essas políticas elas tendem a conformar políticas de representação de cotas em listas de candidatos de partidos ou coalizões políticas. Então, o que se coloca aqui é na análise dela, a partir desses 50 países, é uma distinção entre as políticas, né, orientadas por gênero e as políticas orientadas por etnicidade/raça. Né? Então, as políticas de gênero, elas visam, basicamente, estabelecer cotas dentro dessas listas, né, de candidatos dos partidos políticos. Né? E aí a gente vai ver como o Brasil faz parte desse grupo de países que estabelece esse tipo,
né, de medida, no sentido de fomentar uma maior participação e representação política das mulheres, né? Então, essa perspectiva de diferença que propicia uma lógica, ela propicia uma lógica de estruturação da desigualdade dentro dos partidos políticos, né? É como se a questão de gênero fosse uma questão transversal a todos os partidos políticos, né? Então, reformulando, né, políticas de promoção de maior representação política orientadas por uma perspectiva de gênero tendem a estabelecer o quê? Cotas dentro, né, cotas nas listas de candidatos apresentados por partidos ou coalizões políticas, né? E, ao mesmo tempo, essa política ela parte do pressuposto que a desigualdade de gênero é algo transversal aos partidos políticos, a todos os partidos políticos, né? Por isso a ideia, né, da lista de candidatos, né? No que diz respeito à etnicidade e raça, isso muda um pouco, né? Então, no caso da etnicidade e raça, essas políticas tendem a se converter em reservas de assentos em instituições legislativas. O que significa? Significa que, de uma outra forma, né, contrastando com o gênero, né, a etnicidade e raça é algo que orienta a formação de partidos políticos específicos, né? Então, não é uma questão transversal ao partido político, mas ela orienta a formação de grupos e partidos políticos específicos. Então, só colocando de uma outra forma, perspectivas de diferença que propiciam uma lógica de estruturação da desigualdade entre os partidos políticos, né? Então, diferente da perspectiva de gênero, né, você não vai ver partidos com algo estruturante do ponto de vista transversal, né, no gênero dentro dos partidos, né? Eles tendem a excluir, né, os grupos dos partidos, né, e isso é algo, né, digamos, que orienta a formação de partidos políticos. Por isso, a ideia, né, dos assentos, né? Ou seja, ao mesmo tempo que os assentos eles visam restringir, né, o acesso, né, ao parlamento de determinados grupos, né, étnicos ou raciais, né, isso se pauta por uma lógica que, a partir desse momento, esses indivíduos se organizam também em partidos políticos, dos quais eles estão automaticamente excluídos, né? E, ao mesmo tempo, né, essa questão da transversalidade do gênero do partido também se aplica a esses partidos que se formam. Ok? Como que isso resvala, né, aparece no Brasil? Então, no caso, contexto atual, Brasil, nós temos especificamente, né, uma lei, que é a Lei 9.504, né, de 1997, que obriga partidos políticos e coalizões a preencher no mínimo 30% das vagas indicadas para as eleições proporcionais com candidatas em atendimento à ação afirmativa, né? E esse é o termo correto utilizado, né? Uma ação afirmativa que busca dar mais espaço ou maior espaço às mulheres na política. Então, essa é uma lei de 1997 que se vincula, né, há uma perspectiva de promover uma maior representação política e uma participação política das mulheres no jogo político, né? Então, ela reserva, né, 30%, né, das vagas, né, oferecidas a cada partido, né, ou coalizão política às mulheres. Então, obrigatoriamente, os partidos têm que preencher esses 30% com candidatas mulheres. Ok? Representação política crítica às políticas de promoção. No entanto, as políticas, as propostas e os argumentos acerca da representação especial de grupos, elas são alvo de muitas objeções, né? Uma delas, particularmente relevante, presume um posicionamento que enseja diferenças sociais em vez de reduzi-las,
né? E aí o que isso significa, né? Isso tem tem uma relação direta com questões que apareceram aqui semana passada no que diz respeito a essa discussão da ideia da diferença, né? Como, né? A ideia de que determinadas políticas, né, ou medidas que visam promover a maior representação política desses grupos, né, grupos que estão excluídos, né, do jogo político, né, porque são alvo de desigualdades estruturais, né, a partir da sua diferença, essas medidas muitas vezes elas congelam essas diferenças, né, ou, né, olham para essas diferenças a partir de uma perspectiva homogênea, né, considerando que esses grupos não são necessariamente homogêneos, né. Ou seja, então, é um aspecto, digamos, reificante, ou seria um aspecto reificante da política, né. Ele trata esses grupos a partir de um bloco monolítico, que explicaria o grupo. Ao ponto que esses grupos eles são multifacetados a partir da sua constituição, né? Então, isso é uma das críticas que são estabelecidas, ou, de certa forma, é um tom geral das críticas que se estabelece em relação a essas políticas que visam promover a maior representação política desses grupos excluídos. Então, seguindo aí essa objeção, a ideia de representação especial assume que um grupo de mulheres, ou afro-americanos, né, ou, digamos, se nós tivéssemos uma política para afro-brasileiros, né, de mauris, que é um grupo específico étnico, de muçulmanos, de pessoas surdas, tem um conjunto de atributos e interesses comuns que pode ser representado, o que, na maioria das vezes, não seria verdadeiro. Então, o ponto aqui é, né, essas políticas, novamente, elas congelam, né, uma multiplicidade de posicionamentos ideológicos, perspectivas de classe, que estão, obviamente, organizando esses diversos grupos. Porque eles congelam, eles olham a partir de uma perspectiva monolítica, né, dos grupos. E aí, né, um ponto interessante, né, seria uma espécie de complexificando. De novo, eu errei isso. Complexificando a noção de movimento. Espera aí. Espera aí, pessoal. Que eu uso um slide em cima do outro. E, tipo, eu preparei um slide assim, e utilizei o outro, acho que eu deixei dos slides. Não, esse slide não é daqui. Representação e aí as críticas às políticas de promoção. Então, as diferenças de raça e classe, né, elas perpassam o gênero, né, e esse é o ponto que as críticas estabelecem. Diferenças de gênero e etnia perpassam a religião e assim por diante. Os membros de um grupo de gênero, né, ou de um grupo racial, etc., têm histórias de vida que os tornam muito diferentes entre si, com diferentes interesses e diferentes posicionamentos ideológicos. Assim, o processo unificador requerido pela representação de grupos buscaria congelar relações fluidas, né, numa identidade unificada, o que pode recriar exclusões opressivas. Então, o ponto de novo, né, essas políticas de promoção, elas, ao mesmo tempo que visam promover a representação, elas congelam esses grupos, né, olham para esses grupos como grupos homogêneos. E isso não dá conta, né, da multiplicidade que eles se constituem. Indo adiante, né, ainda pensando nessa crítica, né, da representação política, ou melhor, das políticas de promoção
né, de representação política das minorias, né, o processo unificador requerido pela representação de um grupo busca congelar relações fluidas numa identidade unificada que pode criar exclusões opressivas. Isso aqui já estava. Feito isso, aparece uma crítica, né, anterior à ideia de representação, né? Porque a própria ideia de representação ela já traz uma noção de identidade, né? E essa é uma crítica estabelecida por uma autora chamada Iris Young, né? Uma autora americana que dá aula na Universidade de Chicago, no Departamento de Ciência Política. E ela vai dizer o seguinte: muitos dos discursos sobre a representação, né, não a representação em geral, assumem implicitamente que a pessoa que representa se põe numa relação de substituição ou identidade, né, com os muitos representados, que ele ou ela está presente por eles em sua ausência. Então, qual que é o ponto aqui, né? O ponto é que a ideia de representação, ela, por si só, né, sua forma clássica, ela assume uma perspectiva identitária entre aquele que representa e aquele que é representado, né? É como eu falasse como, né, o indivíduo que é representado. Então, eu sou representante e eu tenho uma posição igualitária, né, horizontal em relação àquele que é representado, né, e automaticamente eu passo do pressuposto que as demandas que estão colocadas pelo grupo representado, né, automaticamente podem ser publicizadas e levadas para uma arena política por esse representante, porque ele tem essa relação identitária entre, né, com o representado. Isso é uma ideia, é uma crítica da Young, a ideia de representação em geral. Então, para ela, a representação ela deve ser pensada numa perspectiva distinta. E qual é a perspectiva dessa autora, né? Ela vai falar, né, num relacionamento diferenciado entre atores políticos engajados em um processo que estende no espaço e no tempo. Então, a ideia de representação da Young, ela vai pensar essa representação como um relacionamento diferenciado entre, né, representante e representado, que quebra com essa lógica bipolar e identitária entre representante e representado. Ou seja, como se, né, o representante ele fosse uma extensão do representado. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Como que isso é feito? Como que esse relacionamento diferenciado entre o ator político engajado em processo que se estende no espaço e no tempo vai impactar nessa relação entre representante e representado? Ela vai continuar na crítica falando a respeito, né, que os defensores da democracia direta, né, eles têm um problema com a ideia de representação, porque na perspectiva deles a representação ela inviabiliza ou ela anula a participação política. É como que esses representados, né, eles fossem destituídos do direito de participação política porque eles têm indivíduos, né, que atuam politicamente por eles. Então, só para ler o que eu escrevi ali, as críticas dos defensores da democracia direta, dirigidas à democracia representativa, podem ser resumidas no argumento de que essa última veda ou circunscreve os espaços de participação política dos cidadãos. Uma radicalização dessa ideia, né, que a Young coloca aqui, de forma muito bem apropriada, é de que, e hoje em dia é muito comum a gente ouvir esse tipo de crítica, de que na democracia representativa, o único tipo de participação política de fato evidente, né, claro, né, em que o cidadão, o eleitor, ele se faz presente é na eleição. Ou seja, a ideia é de que a participação política, de fato, que tem um impacto, só se dá a partir do momento que você vota, né?
E a Young vai mostrar como isso, na verdade, é um reducionismo, né, desses críticos da democracia representativa. A posição anti-representação, no entanto, recusa-se a encarar as realidades complexas do processo democrático, né, e erroneamente opõe a representação à participação. Né. Você pode ter representação e pode ter participação política. Essas duas coisas elas não são excludentes. Né. A representação, ao mesmo tempo, ela é necessária porque a rede da vida social moderna frequentemente vincula a ação de pessoas, instituições, num determinado local, né, físico, a processos que se dão em muitos outros locais e instituições. O que basicamente a Young está tentando mostrar é como há uma complexidade das relações, né, contemporâneas, né, no sentido de que a democracia direta o tempo todo, que é a nossa conversa, a maneira como comecei a nossa conversa hoje, impossibilita, né, que essa democracia direta se coloque como uma possibilidade o tempo todo. Né. Nenhuma pessoa pode estar presente em todos os organismos deliberativos cujas decisões afetam sua vida, pois eles são numerosos e muito dispersos. Né. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa discussão bastante complexa que rolou semana passada, que foi a votação a respeito da maioridade, da redução ou não da maioridade penal. Né. Imagine a quantidade de pessoas que têm interesse nessa discussão, queriam, de repente, se locomover até Brasília, né, para fazer pressão contra ou a favor, né, da temática. Né. Mas, infelizmente, isso não é possível. Né. E, ao mesmo tempo, né, essa é uma questão que não necessariamente passa por mecanismos de democracia direta. Né. É necessário que seja feita uma reflexão a partir dos representantes. E a pressão que os indivíduos fazem, né, visa, né, a explicitar os seus interesses naquela questão específica para os representantes. Né. E a gente vai ver como, na perspectiva da Young, né, esses representantes, pensando a representação como relacionamento, eles vão ter que prestar contas dos posicionamentos deles. E aí é o momento, né, aí é a hora da verdade. Okay? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é como essa complexificação da vida moderna, contemporânea, né, e o escopo, né, de indivíduos que nós lidamos, né, em termos demográficos e, ao mesmo tempo, espacial, impossibilita essa perspectiva de uma democracia direta. Né? E, ao mesmo tempo, a representação se faz necessária. E representação não é necessariamente ou se coloca como algo oposto à participação política. Mais uma crítica da Young, né, vai no sentido de dizer que, ainda que as perspectivas de um cidadão sejam frequentemente desapontadas, né, e muita gente está desapontado depois de semana passada, né, ele espera, esse cidadão, que outros pensem em situações como a dele e as representem nos respectivos fóruns de discussão. Ou seja, né, em determinado momento é necessário que se delegue, né, que se pense no representante que pensa, né, no lugar, né, ou a partir da perspectiva dele, ou considera essa perspectiva. Então, indo além, ela vai falar nessa ideia que ela traz, que ela constrói, que é uma ideia de representação como relacionamento. O que seria uma representação como relacionamento? É uma concepção da representação como um processo de antecipação e retomada que flui entre os representantes e representados, a partir da participação destes em atividades de autorização e prestação de contas. Então, aqui é uma discussão bastante complexa que ela estabelece, né, no sentido de quebrar a noção de representação como uma identidade, né, fixa, né, ou
uma identidade que estabelece uma continuidade entre representante e representado, né? Isso vai ficar evidente um pouquinho mais à frente, que eu falar a ideia de representação como relacionamento não envolve necessariamente falar como, mas falar por. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu, como representante eleito de determinado grupo, né, eu não falo, né, como determinado grupo, como eu fosse uma extensão desse grupo, mas eu falo pelo grupo, né? Essa distinção é bastante interessante, né, porque ela está estruturada numa ideia de diferença entre, né, o representante e o representado. Uma ideia que ela vai buscar num autor francês chamado Jacques Derrida, né, de différence, né? Ou seja, a diferença, né, do representante, ela não se porta necessariamente como um problema, né, no sentido de atuar, né, como representante. A diferença em relação ao representado. A identidade que é implícita na ideia de representação é que é problemática. Porque é como se você, como representante, pudesse automaticamente pensar como o representado, né? Que o fato de você ter sido eleito automaticamente, né, o coloca na mesma posição identitária e de extensão do representado. Então é isso que ela está vendo como problemático, para além de outras questões. Tudo bem, tá aí, pessoal? É Paulo, né? Eu acho que eu tenho que falar no microfone, Paulo, só para sair na. Ah, tem um outro ali. Oi. Oi. Eu coloquei que, nesse caso, o representante se utiliza de dados estatísticos até para embasar melhor o que ele está passando a respeito dos representados, né? Sim, 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 sim. É, independente da perspectiva tradicional, clássica, de representação, ou como identidade, ou como representação, como relacionamento, né, é necessário que esse representante ele justifique, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, os posicionamentos que ele acaba defendendo a partir, né, da representação política que ele atua, né. Então, o acesso a determinados recursos, né, por exemplo, estudos acadêmicos ou diretrizes de fóruns dos grupos aos quais ele representa, né, elas são utilizadas o tempo todo no sentido de justificar o posicionamento dele. Mas um ponto importante que eu acho que você levanta é o papel desse representante como ou um indivíduo que está vinculado automaticamente, né, aos interesses desse grupo específico ou desses grupos específicos, ou se ele é um indivíduo que pode ter alguma autonomia em relação a esses interesses. E aí, o que vocês acham? Vocês entenderam a minha questão? Porta-voz é um indivíduo autônomo. O que ele é? Ninguém arrisca? É um indivíduo que tem que estar ciente da responsabilidade. Eu não acredito que a cada decisão que ele venha tomar, ele tem que se preocupar, mas não que ele tenha que saber qual que é a opinião de todo mundo para aquilo. Não sei se é mais ou menos essa a direção que você tinha perguntado. Ele tem que ter, enfim, entendimento de quais as consequências a decisão dele vai proporcionar. Mas ele tem que ter autonomia para tomar decisões. É para isso que ele está sendo eleito representante.
pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da autonomia, que o representante ele tem que ter esse certo tipo de autonomia para ele se manter no poder. Caso contrário, a qualquer assim embate com o pensamento dele ou com o da sociedade, a sociedade tiraria ele a qualquer momento. Então é necessária essa autonomia, segundo esse teórico francês, né? Sim, sim. Vocês estão totalmente corretos. A autonomia, sim, é necessária. Ele não está subordinado automaticamente aos interesses do grupo, né? Ele tem que ter uma perspectiva reflexiva no sentido de como, né, o jogo político se dá e como ele, de certa forma, adequa os interesses do grupo, né, dentro do jogo político, né? E disputa, né, também questões específicas nesse jogo político. Agora, por exemplo, se a gente pensar uma crítica que se faz, né, aos representantes, a ideia de representação é que, ao mesmo tempo, esse é um jogo também perigoso, porque uma outra perspectiva é do descolamento total desse representante dos grupos, né? Então, por exemplo, hoje, isso é uma das críticas que orienta o posicionamento de uma série de autores, e, ao mesmo tempo, é algo disseminado, né, de forma popular, de que esses indivíduos não me representam, né? Ou seja, eu votei em fulano tal porque eu acreditava em tal plataforma. No jogo político, que é um jogo político que envolve permutas, ganhos, né, coalizões, essas plataformas elas são deixadas de lado, né, e aí ocorre o quê? Uma desconexão entre, né, aqueles que são representados e o representante em si. Assim, acho que o amigo ali colocou bem a indagação dele foi bem feita, porque assim, a partir do momento que o partido ele se estrutura no poder, no dia seguinte a função dele é permanecer no poder. Então a opinião pública, eu tenho a opinião que ela influencia muito nessas questões, porque a gente coloca assim, a semana passada foi a questão da redução, né, da maioridade penal. A mídia joga isso, né, de maneira contundente. A gente tem na mídia que grande parte da população é a favor. Se grande parte da população é a favor, qual que é? Eu, como representante ou de determinado partido, o que é que eu vou fazer? Eu vou com a mídia, porque eu quero me manter no poder. Se grande parte da população, a gente pensa no outro contraponto, você já pensou se grande parte da população fosse a favor ou fosse contra, grande parte da população fosse contra, será que esse mesmo que se coloca a favor não seria contra também? Fica esse pensamento, se a função é se manter no poder. A sua questão, Fábio, é muito boa, porque a gente pode pensar, a gente pode retomar qual a conexão entre a representação e o que você está colocando como uma espécie de luta pela manutenção no poder, né? Porque a ideia de representação política, ela não está estruturada necessariamente, né? Ela não tem como fim uma manutenção do poder. Ela está estruturada na ideia de aquele que é o representante, ele se torna alguém, né, que, de certa forma, estabelece as diretrizes, né, ideológicas, ou ele, de certa forma, traduz, né, e disputa, dentro de uma arena política, diretrizes estabelecidas por uma agenda política de grupos que os elegeram. Entendeu? Então, digamos, em termos, essa realpolitik, né, ou seja, o poder pelo poder, né, ou, né, a ideia de que o que interessa é a manutenção do poder, é uma subversão, entende, do jogo político do ponto de vista da representação política, né? A representação política está pensando especificamente de formas pelas quais, dentro de uma democracia liberal, determinados interesses eles podem ser representados. Agora, o ponto que você colocou a respeito da mídia é um ponto interessante, por quê? Porque a mídia ela não é neutra, né? A mídia ela também
está, de certa forma, vinculada a um tipo de desigualdade que se constrói no jogo político e que está instaurado na sociedade. A mídia, ela defende interesses específicos, né? Assim, eu sempre falo aos meus alunos com faculdade de comunicação, eu falo assim, ó, os meios de comunicação eles não são imparciais, né? Eles tendem a mostrar a versão dos fatos a partir das diferentes partes, né? Mas eles têm posicionamentos ideológicos. Você quer saber como, né, um jornal como o Estado de São Paulo ou a Folha se posiciona em relação a determinadas temáticas, leia o editorial do jornal, você vai saber, né? Isso não fica tão claro, por exemplo, dos meios de comunicação como a TV, né? Você não tem um editorial no Jornal Nacional. Mas, enfim, eu acho que a sua pergunta é interessante por quê? Porque remete a essa ideia de uma subversão da ideia de representação política, né, que, né, o cargo político ele se torna, enfim, uma espécie de fim por si mesmo. Ou seja, eu me candidato a um cargo porque aquilo me dá acesso a um poder e no qual eu pretendo fazer a manutenção desse poder e não necessariamente representar os interesses ou uma agenda política, né, da qual eu fui eleito, né, ou os grupos que votaram em mim, né, votaram em mim porque eu defendia pautas que estavam vinculados a essa plataforma política ou essa agenda política. Então é a subversão disso, né? E a mídia, obviamente, né, no caso das várias temáticas, ela vai se posicionar reproduzindo também uma desigualdade social que se coloca na representação política, né? Grupos que nem mais poder econômico estão mais bem representados, né? Isso vai ter um impacto também, né, na forma como o jogo político se instaura. Agora, um ponto importante é uma certa... Isso especificamente por conta da cultura política brasileira, que a gente não vai entrar aqui, né, para discutir, mas tem uma espécie de idiosincrasia no que diz respeito à cultura política brasileira, em que os partidos políticos também, com raras exceções, eles têm uma plataforma ideológica muito bem estabelecida, né? Então, isso fica claro. Eu estava lendo algumas reportagens sobre a discussão da redução da maioridade penal, e aí você via as mudanças, né, em relação à temática, de acordo com aquilo que você está falando, como o jogo político muda, os caras mudam de posição. Então, por exemplo, um partido político como o PSDB, né, nos anos 90, no início dos anos 90, foi a favor do ECA, atuou de forma preponderante no estabelecimento do ECA e todas as medidas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E todas as medidas, né, no sentido de fortalecer o ECA e estabelecer a maioridade penal com 18 anos. Né? Então, isso é uma plataforma política lá do governo Fernando Henrique, com uma série de indivíduos, inclusive o Aloysio Nunes, né? O Gregori, que foi ministro da Justiça. Hoje, esse é um partido que vota em massa pelo quê? Pela redução da maioridade penal. Então, e aí é necessário olhar para quê? Qual é a perspectiva de adesão ideológica, né, em que esse partido está vinculado, né, não está, e ao mesmo tempo um jogo político que faz com que eles mudem de posição ideológica, né, a partir dos ganhos que eles podem ter com essa mudança, né? E aí é o ponto que você coloca. O que está em jogo no caso deles, nem a manutenção do poder, mas é o acesso ao poder agora via, né, uma deturpação de uma possível posição ideológica que eles tinham anteriormente. Ok? Hã? Não. Tipo, do ponto de vista político, da cultura política brasileira, um dos questionamentos hoje é justamente por uma falta, né, de adesão ideológica a projetos específicos, projetos ideológicos específicos, né? Então, eles mudam ideologicamente de acordo, né, com, né, o jogo político.
E mais que isso, adesão ideológica ao partido. Né? Os indivíduos mudam de partido o tempo todo, né? A partir dos ganhos que eles podem ter a partir da mudança de partido. Né? E aí se coloca uma série de discussões a respeito da reforma política e por aí vai. Okay? Mas isso é uma coisa específica da cultura política brasileira. Okay? Mas voltando aqui, então, à ideia de representação. Então, essa representação como relacionamento, que é trazida como proposta, perspectiva, né, ou alternativa à ideia de representação clássica, né, na política, ela estabelece que a concepção de representação como um processo de antecipação e retomada que flui entre os representantes e os representados, a partir de uma participação desses em atividades de autorização e prestação de contas. O que isso significa, traduzindo em outros termos? Então, como eu disse para vocês, né, uma das críticas que estabelece a ideia de representação, né, pelos defensores da democracia direta vai falar o seguinte: olha, as pessoas participam politicamente quando elas votam. Elas escolhem seus representantes. Acabou. Eles só vão participar daqui 4 anos de novo. E mais, esses indivíduos que eles elegem, muitas vezes, né, criam uma certa autonomia, ou uma tamanha autonomia, né, em que eles se desconectam totalmente dos representados. Né? E aí passam a defender interesses que não têm necessariamente relação com os interesses dos representados. Né? Então, essa desconexão é um perigo, né? Mas a ideia de representação ela está estruturada numa espécie de identidade, numa horizontalidade entre os interesses do representado e do representante. E esse representante também tem uma possibilidade, uma capacidade estruturada na autonomia de prever ou de negociar os interesses do representado. Ok? Ela vai mudar. Ela vai falar o seguinte: olha, a representação ela pode ser pensada como relacionamento. O que isso vai significar? Significa, primeiro, que o representante ele não tem necessariamente uma relação identitária, né, com o representado. Qual que é o ponto aqui? Né? O representante ele não fala como, mas ele fala por. Então, eu não falo como o representado. Eu não consigo necessariamente, não tenho autonomia, não tenho legitimidade para falar como ou pensar como o meu representado pensa. Né? Mas eu tenho autorização, né, e eu tenho legitimidade para falar pelo representado. Okay? Então, aí quebra-se uma ideia de identidade que está estruturando a noção de representação. Okay? O representante ele é diferente, né, em relação ao representado. Isso não é necessariamente, como a Yang vai mostrar, um problema. Né? Então, a representação política não deve ser pensada como uma relação de identidade ou substituição, mas como um processo. Um processo que envolve uma relação mediada dos eleitores entre si e com um representante. O representante fala por relacionamento e não fala como identidade. Seus representantes. Então, é como que esse representante eles estabelecesse uma espécie de acordo entre os representados. Né? E não que ele fosse uma extensão que tem total autonomia e legitimidade, né, para estabelecer qualquer tipo de decisão. Porque é como ele se fosse um dos representados. Não. Ele é diferente, mas ele negocia, né, a forma como ele representa. Então, ele fala por e não fala como. E mais, a representação, a partir dessa perspectiva, ela passa a ser entendida como um processo. Um processo que envolve, né, um período anterior, um momento atual e um período posterior. O que isso significa? A gente vai ver com calma. Na Grécia Antiga. Não, que eu falo a questão do sofista, né? Porque
os sofistas faziam esse papel de falar pelo representante. Fazia o papel de representante, né, na verdade. Mas os sofistas não decidiam. Mas tentava ganhar o discurso, né? Ele elaborava e tentava ganhar a pauta. Mas Né? Mas o ponto na experiência da democracia grega, o que você tem é a democracia direta. Porque a gente tem que pensar o escopo. Né? Esse é um ponto bem interessante. Quando a gente dá aula de filosofia e filosofia política para os alunos, né? O que é um cidadão na Grécia Antiga? Quem que é o cidadão da Grécia Antiga? Homem, com propriedades, com bens. O que mais? Tem mais. Hã? Cidadão ateniense, nacionalidade. E tem mais um ponto ainda. Automaticamente, se ele é essas três coisas, ele pode. Né, se ele tem essas três, ele é o quarto. Não é escravo. Né? Então. Hã? Sim, de bens. Exato. Então, ele é um pater familias, que é homem, né? Que é nacional, né? Pertence a uma cidade-estado, tem bens, né? Tem propriedades e não é escravo. Quando você olha para o universo grego, é um mínimo de indivíduos que podem ser cidadãos. A cidadania, a cidadania grega, assim, a democracia grega é isso aqui quem participa. E é por isso que ela pode ser uma democracia direta, que os indivíduos vão, né, na ágora, discutem e decidem. Né? Isso constitui a polis. Tá? Agora, quando a gente pensa numa perspectiva ampla, né, pensando uma democracia contemporânea, isso não é possível. Né? Por quê? Porque você tem uma ampliação da ideia de cidadania. E aí você tem que pensar o que é participação nessa ideia inclusiva de cidadania. Ok? E de perspectiva demográfica. Né? Então, se lá na Grécia a gente falava de, sei lá, 100 indivíduos, 120, aqui a gente está falando de milhões que votam, que têm interesses. Né? Então, esse é um ponto distinto da democracia. Né? E mais, a democracia direta, né, ela não pressupõe representação política. É você mesmo que vai lá, chega e decide. Mas você tem mecanismos de democracia direta e democracia liberal também representativa. Plebiscito é um deles. Hã? Plebiscito domingo? Ah, sim, você está falando da Grécia. Ah, sim, claro. Não, plebiscito em qualquer contexto democrático é um instrumento que está vinculado a uma ideia de democracia direta. Ou seja, é você que vai lá e decide. Quando a gente votou no que diz respeito à proibição do porte de arma, ou nós decidimos em plebiscito no que diz respeito ao regime político específico, né, de monarquia, em parlamentarismo, isso é um exercício de democracia direta. Né? O que eu estou querendo dizer é que esse é um ponto importante que o Paulo levantou. Né? Você tem recursos, né, de democracia direta, instrumentos de democracia direta, né, instaurados numa democracia liberal representativa. Okay? Uma mesclas. São vários partidos, mas os partidos que acabam tendo representação política no jogo político mesmo são dois, né? Os democratas e os republicanos. Sim, esse é o ponto que a gente estava falando da desconexão. Exato.
Olha só, os lobistas, eles podem ser pensados justamente, né, se você pensar, né, críticos à ideia de representação política, os lobistas, eles podem ser pensados como uma espécie de vácuo que a representação política propicia, em que esses indivíduos que são especialistas em levar os interesses de determinados grupos, e grupos que têm poder econômico e político, têm capital social, né, aos políticos. Então, pensa da seguinte forma, né, aquilo que você falou no que diz respeito à autonomia que o representante tem no sentido de estabelecer determinadas decisões, deliberar, né, a partir de um rompimento, necessariamente, com uma plataforma política que está estabelecida pelos grupos representados, né? Então, o lobista ele entra ali no meio, entendeu? Entre os representados e o representante, no sentido de, olha, mas eu tenho aqui essa medida que vai ser votada, ela pode, de certa forma, beneficiar os seus determinados grupos, e aí coloca uma série de argumentos, né? Obviamente que eu estou colocando de forma caricata, né? Mas isso envolve tráfico de influência, recursos, privilégios, né? Às vezes suborno, enfim. Os lobistas eles entram nessa brecha, né, entre o representante e o representado, né? E uma plataforma política dos representados e aquilo que o representante de fato decide, delega, né, delibera, né? Então, enfim, mas de novo, aí a gente tem que pensar a crítica, ou, na verdade, o que aponta a Young, né, que é a estrutura da representação. Porque a estrutura da representação pensa o representante como um dos representados. Ele é uma extensão. É como ele se fosse um dos nossos. E aí ela vai mostrar o seguinte, olha, não, ele não é um dos nossos. Existe uma diferença. E essa diferença ela deve ser ressaltada. E a representação também deve ser pensada como um processo, né? E aqui é um ponto importante, porque a partir desse momento, essas brechas elas começam a ser apagadas, né? Então vamos pensar. A representação política não deve ser pensada como uma relação de identidade e substituição. Eu já li essa parte, mas vou ler de novo. Mas como um processo, né? Então o processo envolve, né, continuidade, né, envolve um passado, um presente, um futuro, envolve articulação entre as partes, né, um processo que envolve uma relação mediada dos eleitores entre si e com o representante. Então, nesse processo, há uma relação entre os eleitores com o representante, né? Não tem aquele gap, né? É como se esses indivíduos, o tempo todo, estabelecesse um certo controle do que o representante faz, né? O representante automaticamente fala por, né? Então ele estabelece um relacionamento em que ele fala, né, autorizado por esses indivíduos e não como ele se fosse um dos indivíduos ou dos representados. E aí entra uma lógica que ela vai mostrar como essa representação por relacionamento ela funciona. Então, ela tem momentos distintos em que ela vai sendo, que ela é construída e como ela se estrutura. Então, você tem uma perspectiva de antecipação, autorização e prestação de contas. Então, o que é a antecipação? A antecipação é o momento em que agendas políticas específicas são construídas nesse espaço que nós entendemos como esfera pública e que está vinculada à sociedade civil. Então, determinadas temáticas, determinadas agendas desses grupos, naquela esfera pública, né, elas são discutidas e, ao mesmo tempo, legitimadas, né? E aqueles que intencionam ser representantes, eles se colocam também na discussão dessas temáticas, nessa antecipação. Ok? Tudo bem até aí? Então, a antecipação se dá na esfera pública e sociedade civil, onde se constrói uma agenda política. A autorização, especificamente, é o quê? É a eleição. A autorização se dá na eleição, onde é escolhido o representante, né? Por fim, a prestação de contas se dá
na publicização perante os representados dos posicionamentos tomados pelo representante, né, no decorrer do seu mandato. Mas isso não precisa ser necessariamente no posterior, né, mas pode ser no processo. Ele pode o tempo todo estar prestando contas daquilo que ele está realizando e de como ele está deliberando. A conexão entre as partes, né, pode se romper o tempo todo, mas pode ser sempre refeita. O que eu estou chamando de desconexão? Né? Uma perspectiva ou uma possibilidade da representação política, né, que é a crítica de vários autores, a ideia de representação política, é que essa conexão entre os representados e o representante, né, ela pode ser perdida o tempo todo. Então, a autonomia que esses representantes recebem, né, ela pode ser levada ao extremo e aí não se estabelece nenhuma relação mais entre os representantes e os representados, ou os interesses desses representados e o representante. Okay? Então, essa conexão, ela existe, mas ela pode ser rompida o tempo todo, e por uma série de fatores. Mas um ponto interessante que a Young chama a atenção é que, mesmo que essa conexão seja rompida, ela pode ser refeita. E isso é parte do processo. Muitas vezes é necessário, né, que um representante ele rompa essa conexão, porque a agenda política, né, que é estabelecida pelo grupo, né, a partir de uma reflexão e a negociação que o representante estabelece, ela não favorece os interesses, né, do grupo representado. Então, ele tem que, ao mesmo tempo, também antecipar os resultados da deliberação que ele toma, em benefício do grupo. Né? Ou seja, o que a Young faz aqui é complexificar de forma extrema a função do representante a partir dessa ideia de representação. Ok? A Marta e o PT? Não. Porque a Marta e o PT se coloca um pouco nessa perspectiva do qual a gente estava falando anteriormente, que é da vinculação ideológica e de uma vinculação partidária. Né? Então, o que eu estou chamando de vinculação ideológica? Os partidos, eles são representantes, por excelência, dentro de um contexto democrático, de interesses. Né? Só que esses interesses também estão vinculados a posicionamentos ideológicos. Uma forma de entendimento do mundo a partir de ideias. Então, por exemplo, supor, quem já é de partido de esquerda, automaticamente tem uma perspectiva distinta, ideológica, de ideias, de organização do mundo, de visão de mundo, que, teoricamente, é diferente de quem é dos democratas. Entendeu? São dois olhares bastante diferentes para a mesma realidade. O ponto é que, pela cultura política que nós temos no Brasil, os partidos, eles, muito frouxamente, eles são eles se vinculam a uma perspectiva ideológica clara. Né? E aí o que acontece? Os indivíduos flutuam nos partidos a partir dos ganhos que eles têm se vinculando a determinados partidos. Né? Então, o que está acontecendo com a Marta? A Marta não tem mais espaço, né, em determinado partido. Né? Então, ela sai do partido e vai para outro, porque aquele outro partido, né, ela vai ter um ganho político, né, isso vai se reverter em ganho eleitoral, né, que ela não está tendo necessariamente dentro do Partido dos Trabalhadores. Né? Mas isso também fala a respeito de uma vinculação ideológica que não é forte, entendeu? Que flutua de acordo com os ganhos, né, que os indivíduos têm. Obviamente que ela não, eu acho, né, que ela não vai sair de um PT e ir para um DEM, entendeu? Ela vai ir para um partido que está vinculado a uma representação política mais de esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, essa mudança ela é sintomática da forma como as estruturas partidárias elas são muito frouxamente representantes de posicionamentos ideológicos claros. Ok? Um outro exemplo seria, então, a questão do rompimento com relação à presidenta e a questão econômica, ajuste fiscal, esse rompimento com a população, tanto as pessoas que eram a favor, um pouco antes da eleição, como
as que eram contra, e agora grande parte das que eram a favor e contra. Então, assim, não, essa questão da conexão entre as partes, esse rompimento. Isso, entre o representante e o representado. Seria um exemplo bom a questão da presidenta e esse baixo índice de aceitação dela atualmente? Bom, vocês estão complexificando a minha conversa, mas no caso da presidente, o negócio fica um pouco mais complexo, porque, na verdade, todo esse jogo político é bastante mais difícil do que da forma que a gente está colocando aqui. No caso da presidenta, eu acho que tem um problema sério, porque assim, eu acho que tem que distinguir popularidade também, né? Popularidade, que é muito fluido, de posicionamento ideológico, plataforma política, entendeu? São duas coisas diferentes, né? A popularidade, né, dos políticos e dos representantes, ela varia, né, no decorrer do mandato. E aí tem uma outra coisa chamada economia. Entendeu? Então, conforme as pessoas estão bem, né, do ponto de vista econômico, a popularidade dos políticos tendem a estar lá em cima. Conforme você enfrenta momentos, crises econômicas, recessões, a popularidade desses mesmos indivíduos tendem a cair, né? Agora, o que a gente poderia pensar é do ponto de vista de uma política econômica que se vincula ou não a um projeto ideológico, né? Então, e aí a gente volta de novo ao seu questionamento, falando dessa coisa da manutenção do poder. Eu tenho um amigo que dá aula na GV, que ele está fazendo uma pesquisa bastante interessante, o Daniel Andrade, que ele mostra como existe uma continuidade do ponto de vista. E assim, não é só ele que está dizendo isso, são vários autores. Existe uma continuidade de projeto econômico, né, que estava colocado lá do FHC, que continua com o PT, entende? E continua agora. Então, assim, com pequenas mudanças, né? O que acontece é que a continuidade desse projeto econômico, né, foi algo necessário para que o Partido dos Trabalhadores chegasse ao poder, né? A gente tem que lembrar da carta do Lula ao povo brasileiro, né? Ou seja, em que ele se comprometia a manter determinadas diretrizes na política econômica, né? E durante muito tempo a gente viveu um boom econômico que propiciou que todas as pessoas de todas as classes tivessem ganhos econômicos, mas esse modelo, de certa forma, se esvaiu e agora a gente está num momento de crise, né? E automaticamente se questiona essa política, mas não há tanta mudança do ponto de vista do projeto econômico, né? Há erros, enfim. Então, eu acho que assim, tem uma coisa que é popularidade, outra coisa é projeto, né, ideológico, e outra coisa é projeto econômico, né? São 3 níveis diferentes de coisas que a gente pode discutir como elas se relacionam, né? Então, por exemplo, você tem disputas internas dentro do Partido dos Trabalhadores que explicitam, né, esse tensionamento do partido. Por exemplo, tem alas mais à esquerda do partido que tendem a questionar de forma preponderante essas políticas estabelecidas no começo agora do segundo mandato da Dilma. Outros grupos nem tanto. São grupos que estão interessados na manutenção do poder, em negociação, né? Enfim, então eu acho que esse projeto econômico ele também está relacionado a um projeto ideológico, que muitas vezes vai para a esquerda, vai mais para a direita, entendeu? E a popularidade desses políticos, no caso específico a presidenta, né, ela também varia de acordo com o desempenho, né, da economia. Então é um jogo complexo, entendeu? Obviamente que o papel dos partidos aqui vai influenciar. Por exemplo, você lê os jornais agora, né, tudo bem que tem uma tentativa de hiperbolizar, né, uma crise que se instaurou ou que tem acontecido no governo Dilma, né? Mas qual que é a grande discussão? O PMDB fica ou sai? O PMDB fica e sai. E aí a gente pensa, assim, que é a coisa que você colocou da manutenção do poder, entendeu?
e, ao mesmo tempo, os cálculos políticos, né? O PSDB investe numa perspectiva de buscar legitimidade para uma tentativa de entrada com pedido de impeachment ou espera até 2018? Né? Então, assim, só para te mostrar como que esse jogo é complexo, né? Enfim. Voltando aqui à representação como relacionamento. Então, essa antecipação, autorização e prestação de contas envolve o quê? Envolve, né, uma perspectiva em que coloca o representante como um articulador em conjunto com os representantes de determinadas diretrizes que ele deve seguir, né, no mandato dele, né, e, ao mesmo tempo, traz autonomia, porque ele é diferente, mas ele fala, né, pelos representados, mas não como, né. Essa agenda que é construída nessa perspectiva da antecipação, né, ela se efetiva, de fato, na autorização, que é a eleição, quando ele recebe, de fato, né, o cargo como representante, e nesse processo ainda, né, do mandato e, posteriormente, né, de uma nova busca de autorização, né, ele faz a prestação de contas. Né? E aí é a hora da verdade. Né? E essa conexão entre o representado e o representante, ela pode se perder nesse processo, mas ela pode ser refeita. Por exemplo, uma agenda política que é construída no contexto da antecipação, que estabelece determinadas diretrizes que são legitimadas pelo grupo, né? No processo, depois da autorização, num determinado momento do mandato, o representante ele pode votar contra determinada parte dessa diretriz da agenda política desses grupos. Mas na prestação de... E aí pode também se perder a conexão com o grupo. Mas, no momento posterior da prestação de contas, ele pode mostrar como, ele pode justificar o motivo dele ter votado contra e como que o grupo se beneficiou ou se beneficiaria dessa deliberação que ia contra aquela agenda política. Né? É uma perspectiva de accountability, né? de responsabilidade do ponto de vista do representante, né? Em que ele volta ao grupo pedindo uma nova autorização, construindo uma nova agenda, mas, ao mesmo tempo, prestando contas do que foi a atuação dele como representante. Por isso que é processo, entendeu? Não é mais identidade. Né? Porque tem uma perspectiva temporal. Tem um antes, um meio, um depois. Né? E é construído em diálogo o tempo todo. Ou seja, você precisa de espaços, né, em que esses representados eles possibilitem ter participação política. E esse representante ele se disponha a participar da participação política, construindo a agenda, né, ou prestando contas, ou buscando o auxílio, né, desses indivíduos, né, um diálogo no momento em que ele delibera. Ok? E esse representante também, ele serve, né, como alguém que traz as complexidades do jogo político para esses representados. Né? Então, por exemplo, ele pode discordar, né, de uma diretriz e mostrar como ele discorda pensando num ganho político posterior do grupo. Mas isso tem que ser justificado para o grupo. Mais que isso, tem um outro ponto importante que vai aparecer quando a Young estabelecer uma diferenciação entre interesses, né? Peraí, deixa eu voltar. Agora eu tô. Exato. Interesses, opiniões e perspectiva, que é importante. Por quê? Qual que é o ponto aqui? Essa perspectiva, ou não vou usar perspectiva porque perspectiva é um conceito dela, mas essa alternativa teórica de pensar a representação, ao mesmo tempo, consegue trazer a complexidade dos grupos que esse representante representa. Então, por exemplo, uma crítica, né, das políticas de promoção, de representação dos grupos excluídos era qual? De que, né, essas políticas elas estabeleciam
um olhar e uma forma de lidar com os grupos que colocava uma homogeneização das diferenças. Então, por exemplo, mulheres, né, ou negros eram vistos como monolíticos, como algo homogêneo, esses grupos. E esses grupos têm clivagens de classe, de orientação sexual, né, de posicionamentos ideológicos, enfim. Né. Essa perspectiva de representação, ela consegue dar conta, né, dessa pluralidade e construir um posicionamento, né, que chegue mais próximo, entre aspas, de um consenso. Ok? Por quê? Porque ele tem que voltar, ele tem que discutir, ele tem que prestar contas. Esse é um ponto importante, né, do fazer, né, desse representante político. Então, vamos lá. A antecipação se dá na esfera pública e sociedade civil, onde se constrói uma agenda política. A autorização se dá praticamente na eleição, onde é escolhido o representante. Por fim, a prestação de contas se dá na publicização perante os representados dos posicionamentos tomados pelo representante. Essa conexão que existe entre representante e representado, ela pode se romper, mas também ela pode ser refeita nesse processo. E aí, né, a gente pensa os modos de representação. Tem 3 níveis que distinguem, né, a representação. Então, primeira coisa, são os interesses. Segundo, as opiniões. E terceiro, perspectivas. Né? Ou seja, são 3 diferentes dimensões que informam a representação. Né? Então, vamos ver o que é interesse. Interesse é um conceito clássico, né, na ciência política. Se a gente pensar os partidos políticos são representantes de interesses. Então, vamos lá. Interesses é tudo aquilo que afeta ou é importante para os horizontes de vida dos indivíduos ou para as metas das organizações. Então, né, o representante, né, quando ele recebe a autorização, ele vai o quê? Ele vai incorporar os interesses diversos dos grupos que ele representa. Né? Então, isso é uma dimensão da representação, os interesses. Uma segunda dimensão são as opiniões. Então, são princípios, valores e prioridades assumidos por uma pessoa na medida em que fundamentam e condicionam seu juízo sobre quais políticas devem ser seguidas e quais fins devem ser buscados. Né? Aqui, a opinião pode ser pensada como, né, uma perspectiva ideológica que é assumida, né, por um indivíduo. Né? Então, é um juízo que é feito a respeito de determinados fenômenos sociais, determinadas situações, que é possibilitado por uma vinculação ideológica a qual ele está, né, vinculado. Então, interesses são recursos. Né? Ou seja, o que é o fim buscado por determinado grupo. Opiniões, né, são princípios. Princípios o quê? Organizadores, né, do olhar que eu tenho em relação ao mundo social, mas que também informa, né, a maneira como eu quero ser representado. Então, se a gente pensar aí o DEM, né, o DEM, né, tem indivíduos que estão vinculados, né, a interesses muito específicos. Por exemplo, tem latifundiário no DEM. Né, e esses indivíduos, né, têm opiniões e princípios, né, ideológicos muito claros. Né? Ou seja, geralmente são princípios, né, opiniões orientados mais do centro à direita. Okay? E essa é a maneira como esses indivíduos olham o mundo, uma perspectiva mais conservadora. Ok? Então, interesses, opiniões, princípios e depois perspectivas. As perspectivas são modos de olhar os processos sociais sem necessariamente determinar o que se vê. Dessa forma, 2 pessoas podem compartilhar uma perspectiva social e, não obstante, experienciar seus posicionamentos de maneiras diferentes, na medida em que estão voltadas a diferentes aspectos da sociedade. O
que é a perspectiva social, então? A perspectiva social... O que a Yang está fazendo aqui é tentando quebrar em diferentes níveis, né, formas que possibilitam uma complexificação do fazer da representação. Então, por exemplo, a perspectiva não é necessariamente... Né, pode ser, são crenças religiosas, ou filiação religiosa, ou orientação sexual, ou o gênero. Mas o gênero, a raça, a etnicidade, ela não é determinante na forma como eu vou interpretar determinado evento. Ela só posiciona o indivíduo a partir de um lugar no campo social. Mas, por exemplo, indivíduos que têm a mesma perspectiva social podem, né, interpretar esse mundo ou essa realidade social ou as disputas políticas de um modo distinto. Por quê? Porque eles têm interesses e eles têm opiniões que variam também. Né? Então, o que ela está chamando a atenção aqui é como, né, essas dimensões da diferença, né, e da diferença informada simbolicamente do gênero, da raça, né, da orientação sexual, é uma perspectiva, e como essa perspectiva fornece um lugar específico de olhar a realidade social, olhar o jogo político e interpretá-lo. Mas pessoas posicionadas na mesma perspectiva podem deliberar ou ter posicionamentos distintos em relação àquela mesma realidade. Né? Então, esse é um ponto importante. Tudo bem? Uma cara, tudo certinho? Se tiver, pergunta. Estou chegando quase ao final. Ah. Sim, sim. Mas aí, Paulo, o que a Yang está falando aqui é o seguinte: sim, essa mantém a antecipação e tem uma deliberação. Mas o ponto aqui é que ela está quebrando tudo isso em outras dimensões, que é a dimensão do interesse, da opinião e da perspectiva, que é uma coisa extremamente importante. Porque aí a gente tem que ver, ou nós teríamos que olhar de forma pormenorizada, do ponto de vista da classe, quem é esse indivíduo ou esse político. Do ponto de vista da raça, quem é esse indivíduo. Né? Ou seja, os interesses... Por quê? A perspectiva ela fornece um olhar, uma maneira de olhar que equaliza. Então, por exemplo, se esses dois políticos que votou a favor e outro é contra, eles são negros, né? Eles estão situados na mesma perspectiva, mas, ao mesmo tempo, outras clivagens, que são as clivagens das opiniões, uma clivagem ideológica e uma clivagem da disputa pelos recursos, faz com que eles deliberem de forma distinta. Ela está tentando criar um modelo no qual ela identifica as diferentes formas em que se delibera e se constrói uma perspectiva de representação política. Né? Então, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, a perspectiva é importante para ela porque é um espaço, né, de uma certa
possibilidade de coalizão construída em subjetividades, né? E uma coletividade. Então, por exemplo, ela vai dar um exemplo de que, por exemplo, determinado político foi acusado de assédio sexual nos Estados Unidos, né? E os políticos homens, né, por conta do histórico de serviços prestados por esse político que foi acusado de assédio sexual, né, vacilaram ou ficaram com o pé atrás de aceitar uma abertura de processo de investigação em relação a essas práticas supostamente estabelecidas, né, por esse político. Ou seja, a perspectiva aqui está impossibilitando, né, que esses homens, né, eles, de certa forma, possibilitem uma abertura de um processo, né? Então, eles têm uma subjetividade que nem consegue, de certa forma, olhar para isso como um problema. Mas eles estão pensando também no ganho político disso, né? Ou seja, né, esse é um indivíduo poderoso. O que acontece? Né? Mulheres que vêm, né, de grupos sociais diferentes, né, ou seja, que têm interesses e opiniões distintas. Vamos pensar no caso do partido dos Estados Unidos, que você falou anteriormente. Então, esses políticos, eles são tão democratas como republicanos. E eles não abrem um processo contra o político que pode ser democrata ou republicano, né? Mas tem um histórico, tem capital político, né, e é homem. As mulheres, por sua vez, elas, né, se organizam independente, né, dos interesses ou das opiniões, né, independente dos recursos que são buscados ou dos posicionamentos ideológicos, independente de ser democrata ou republicana, no sentido de forçar, fortalecer e viabilizar a abertura do processo. Por quê? É uma perspectiva, um lugar social que possibilita uma certa unidade num olhar, uma possibilidade de interpretação. E naquele momento se constrói uma articulação entre essas mulheres, né? Então, o que a Young está mostrando aqui é uma complexificação da ideia de representação e como essa representação como relacionamento possibilitaria uma melhora na representação e uma representação que incorporasse diferentes dimensões que não estão incorporadas na representação política clássica, tradicional, que é pensada como identidade e não como diferença, a partir de uma ideia de diferença que ela vai buscar lá no Jacques Derrida, que é différence, né, que não pensa a representação como identidade, como algo reificado, como uma continuidade, né? Ou seja, a ideia de identidade é, vamos supor aqui, o nosso grupo é igual, todos somos iguais. Différence parte do pressuposto que todos são diferentes. Cria-se uma espécie de contraste entre os indivíduos, né? E a diferença é sempre negociada a partir de diferentes contextos. Ok? Pois não. Eu não lembro agora muito bem da situação do Bill Clinton agora, o Fábio. Mas teve recentemente um caso de assédio sexual, ou de denúncia de assédio sexual, no caso de um candidato que entrou nas primárias do Partido Republicano, né, acho que da última eleição, que pretendia disputar contra Obama, e era um candidato negro, né? Ele era um indivíduo que era dono de uma rede de pizzas, né, uma rede de pizzarias, né, enriqueceu assim, se filiou ao Partido Republicano, negro, queria entrar na corrida eleitoral, presidencial, né, e foi denunciado por uma série de mulheres que falaram que o acusaram de praticar assédio sexual em diferentes situações, né. Ele retirou a candidatura. Assédio sexual é uma coisa muito, muito séria, né. Esse é o prefeito, ex-prefeito de Washington. De Washington. Não, tipo, agora eu estou em dúvida se é em Nova York, enfim. Mas é um político negro. Agora não me vem à cabeça quem é, mas eu sei desse caso.
Mas, enfim, mas a ideia aqui, pessoal, é só trazer uma maneira de como interpretar essa ideia da perspectiva da Jung. Né? Perspectiva é só um posicionamento, uma posição social, né? Que aproxima os indivíduos e fornece uma possibilidade de interpretação. Mas essa interpretação a respeito do mundo social, ela pode ser múltipla, porque ela vai ser permeada por outros fatores. E aí, para fechar, eu fechei. Né? Um pouco... Né? A Jung está pensando especificamente, né, como que a representação pensada numa perspectiva de relacionamento, né, ela complexifica e muda a forma, né, como a representação tradicional é pensada, não mais como identidade. E aí você pode incorporar, por exemplo, a complexidade, né, desses grupos representados. Então, por exemplo, o representante ele tem, né, que levar em conta, né, essa posição, né, que ela chama de perspectiva, os interesses e, ao mesmo tempo, as opiniões, que são diversas. Né? Ok? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Nenhuma? Vocês gostaram da Jung? Olha só, a ideia de representação, né, ela é importante por quê? Porque as discussões... O que é interessante desse texto da Jung? As discussões, hoje em dia, tendem a estabelecer uma crítica à ideia de representação, mas não necessariamente pensar formas alternativas à representação. Ou apontar possibilidades de continuidade da representação política sem necessariamente jogar todo a ideia fora. Entendeu? Então, o que é interessante desse texto da Jung é que ela pensa, primeiro, ela faz uma crítica à ideia de representação como um todo e depois pensa como essa representação ela pode incorporar, né, uma perspectiva múltipla dos grupos representados e mais, de grupos que estão excluídos da representação política e são incluídos na sua dimensão plural. E esse é um ponto importante. Né? Porque não adianta você ter grupos que passam a ser representados, mas são representados a partir de uma perspectiva hegemônica ou, digamos, monolítica ou homogênea do ponto de vista como entende essa identidade. Ok? Beleza? Ok. Por favor, vou fazer o seguinte. Vocês anotem o e-mail de vocês numa folha. Eu mando a biografia de todos os autores que eu usei. Inclusive, muitas dessas coisas já estão disponíveis na internet. Vocês podem baixar para ler. Vamos passar um papel, aí todo mundo anota e eu mando um e-mail para vocês. Tem alguém anotando aqui? Vai passar. Obrigado, pessoal. Então, foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado o curso, tenham trazido novos insights aí de como pensar essa discussão a respeito de sociedade civil, esfera pública, representação. Né? Espero que vocês tenham se divertido com o Rafael e comigo. E a gente se vê na próxima. Vocês têm o meu e-mail? Não, se não tem, anotem. mjmacedo mjmacedo73@gmail.com. @gmail.com. MJ Macedo é Márcio José, né? E aí, macedo73@gmail.com. Se precisarem de alguma coisa, é só mandar. E eu prometo mandar a biografia completa. Todos os autores que eu usei aqui.
Eu não consegui fazer hoje, que eu estava correndo à tarde para terminar a apresentação. Ok, pessoal. Obrigado por terem vindo. Até a próxima.